Boa tarde. Domingo de provas para os estudantes do ensino médio. Veja esta e outras notícias daqui a partir de agora no Jornal da Nativa. O vidro e o teto foram atingidos. Kleber portava um revólver 38 e foi alvejado no tórax. Ele foi levado para o pronto-socorro. Enquanto a brigada militar aguardava a liberação do assaltante, um outro foragido foi identificado. As verbas foram anunciadas na sexta-feira durante a visita da ministra Dilma Rousseff e do presidente Lula ao Rio Grande do Sul. Neste segmento, saneamento e urbanização de favelas montam a R$1.672.500.000. Você pode arriscar pro gol, olha a bomba! Gol do Ipiranga, Dudu! Saúde e segurança vão receber os maiores investimentos destinados para o Coreia do Sul, oriundos da Consulta Popular de 2007. A Santa Casa de Rio Grande, o Hospital de Caridade de Canguçu e a Santa Casa de São Lourenço do Sul vão receber mais de R$1 milhão. A Brigada Militar vai receber 385 mil para o reaparelhamento do efetivo. O resultado vai ser homologado pelo governo do estado e o anúncio oficial vai ser feito no dia 28 de agosto. O Coreia do Sul registrou uma participação inferior da população nesta consulta, o que pode ser resultado de recursos que ainda não vieram e que foram destinados em outras consultas. Domingo de provas para os alunos do ensino médio. Ontem, milhares de estudantes prestaram o Enem em Pelotas. Em Pelotas, um dos locais de prova era no Colégio Pelotense. Mais de 1.000 alunos estavam inscritos para prestar o exame nas cerca de 30 salas. 20 minutos antes dos portões fecharem, muitos candidatos ainda estavam chegando, já com expectativas para as provas. Mas eu estudei bastante, acho que eu vou passar. Minha preparação foi boa, estudo em casa, né? Sem muitas condições, mas tomara que seja bem aí a prova. Estudei bastante, espero que eu consiga obter um bom resultado. Os portões fecharam a 1h da tarde, mas havia uma tolerância de 15 minutos, suficientes para garantir a entrada de mais 2 estudantes. Movimentação também dos pais em frente ao Colégio Pelotense. 3,5 milhões de alunos do ensino médio estavam inscritos para prestar a prova em todo o país. O Exame Nacional do Ensino Médio não é obrigatório, mas a maioria dos estudantes faz o Enem. Ele é um requisito para obter prova do programa Universidade para Todos. A prova era composta por 63 questões e redação. Outro local onde os estudantes fizeram o Enem em Pelotas era o Colégio Assis Brasil. A partir das 3h da tarde, eles já podiam deixar as salas. No próximo bloco, vamos conversar com o promotor José Olavo Passos. Vamos conferir agora as vagas do Cine de Pelotas para esta segunda-feira. Hoje há oportunidades para pessoas portadoras de deficiência. Uma vaga para almoxarife, uma vaga para auxiliar de caldeira, uma vaga para auxiliar de mecânico, uma vaga para auxiliar de vendas, uma vaga para balconista de padaria, uma vaga para carpinteiro da construção civil, uma vaga para chapista mecânico, 3 vagas para cozinheira, uma vaga para eletricista de manutenção industrial, 3 vagas para farmacêutico, 2 vagas para ferreiro armador, uma vaga para mecânico de manutenção industrial, uma vaga para mecânico de máquinas pesadas, uma vaga para mecânico de recravadeira, uma vaga para mestre de obras, uma vaga para operador de lixadeira, uma vaga para polidor de mármores e granitos, uma vaga para supervisor de manutenção de máquinas, uma vaga para técnico em eletrônica, uma vaga para técnico em mecânica, uma vaga para técnico em manutenção maquinitrônica, uma vaga para técnico instrumentista, uma vaga para técnico em química, 2 vagas para torneiro mecânico e uma vaga para vendedor externo. Para pessoas portadoras de deficiência, 3 vagas de auxiliar de escritório e 3 vagas de serviços gerais. O Cine de Pelotas fica na rua General Osório 602.
Nosso convidado de hoje aqui no Jornal da Nativa é o promotor da Infância e da Juventude, José Olavo Passos. Promotor, nosso primeiro assunto é sobre o apadrinhamento das casas lares. Como é que está esse apadrinhamento? Tem tido bastante procura? Esse projeto completou 2 anos em agosto e tem causado uma boa contribuição para as casas lares. Nós temos hoje 6 casas lares em Pelotas, que abrigam meninas e meninos, de variadas idades, até 18 anos incompletos. Todas elas têm padrinhos, pessoas da comunidade, empresas, que auxiliam, apoiam materialmente e também apoiam com uma atividade de afeição, de leitura, de reforço escolar, de simples visita aos abrigos. A gente sabe que a presença, a noção que o adolescente tem, abrigado tem, de que ele não se encontra só, que ele se encontra apoiado, é importante. Temos em desenvolvimento a reforma total de uma das casas lares por um dos padrinhos. Um dos padrinhos vai reformar essa casa lar, deixando ela modelar, vai ser um abrigo modelo. Então o resultado tem sido muito bom. Nós temos 36 padrinhos hoje. Quantas crianças estão nessas casas hoje, promotor? Hoje eu não tenho aqui o número exato, mas deve totalizar quase em torno de 80 crianças abrigadas. Crianças de 0 a 8, nós temos bebês, temos crianças com 4, 5, 6, 7, 8 anos, temos adolescentes com 17, 16 anos, meninas e meninos. São 4 abrigos, 3 abrigos do Benjamin, Santa Cruz, Santa Tecla, 3 abrigos de meninos e 2 abrigos de meninas. E uma casa de proteção à mulher vítima da violência, que também há crianças abrigadas lá. Nessas casas, essas crianças e adolescentes que estão hoje recebendo tratamento, eles são encaminhados por que órgão até essas casas? Esses órgãos, quem encaminha? O Conselho Tutelar, o Ministério Público, a Promotoria da Infância e o Juizado da Infância e da Juventude. É interessante que quando a mulher é vítima de agressão por parte do parceiro, do companheiro, ela tem filhos, ela é abrigada junto com seus filhos na Casa de Proteção Vítima da Mulher Vítima de Violência. Aí a delegacia da mulher é que faz o encaminhamento, às vezes o Conselho Tutelar. Então a proteção existe, mas a gente precisa que a comunidade nos procure, nos auxilie, nos dê apoio. Basta, para participar do Adote um Abrigo, fazer um contato com a promotoria, o telefone é 3279-3555, pedir para falar com a Promotoria da Infância e Juventude, que a gente vai avaliar se a proposta de apoiamento é boa. Não se quer dinheiro, não se aceita dinheiro, se aceita contribuição e apoio. Por exemplo, há padrinhos que vão lá fazer reforço de aulas de matemática com os abrigados. Todos se encontram na escola, aqueles que estão em idade escolar. Outros vão dar auxílio material, outros vão dar apoio de outras maneiras em geral. Promotor, e hoje existe muita procura para esses padrinhos e o senhor falou na questão do apoio. Eles podem ir para lá tanto para consertar uma porta quanto para promover uma atividade. A origem do projeto, inclusive, foi isso. A visão que a gente tinha da necessidade de consertar um vidro. E para fazer isso no estado, no município, demoraria muito. Então, se chamou a comunidade correspondeu. Está certo. No próximo bloco, nós continuamos conversando com o promotor da Infância e da Juventude, José Olavo Passos. A seguir, a ministra Dilma Rousseff anuncia investimentos para as cidades da Metade Sul. A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estiveram na última sexta-feira em Porto Alegre e anunciaram investimentos para os municípios da região sul. Pelotas vai receber quase 41 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal. 20 milhões vão ser usados em obras para saneamento e outros 20 milhões e 800 mil vão servir para reurbanizar áreas da cidade como a Vila Farroupilha. Já Rio Grande vai receber mais de 22 milhões de reais para reurbanizar a orla do porto da cidade. As verbas foram anunciadas na sexta-feira durante a visita da ministra Dilma Rousseff e do presidente Lula ao Rio Grande do Sul. O PAC, como vocês sabem, ele é integrado por um conjunto de projetos na área de logística, energia e na área social e urbana. É na área social e urbana que hoje nós estamos lançando uma parcela do PAC. E é importante destacar
que os investimentos que serão realizados aqui neste segmento, saneamento e urbanização de favelas, montam a 1.672.500.000 reais. Esses investimentos, eles são um esforço conjunto da União, do Estado e dos municípios, precisamente 39 municípios, numa ação conjunta que eu considero inédita, porque no Brasil nunca ocorreu essa distribuição de recursos em parceria. A Brigada Militar troca tiros no bairro Dunas e prende 2 foragidos. A ação foi neste domingo. Kleber Luiz Coutinho da Silva avistou a viatura discreta da Brigada Militar e atirou contra o veículo. O policial desceu do carro e reviu os tiros. O vidro e o teto foram atingidos. Kleber portava um revólver 38 e foi alvejado no tórax. Ele foi levado para o pronto-socorro. A Brigada Militar já tinha mandado de prisão contra ele. Na ficha criminal de Kleber Coutinho estão roubo à mão armada e furto de veículos. Enquanto a Brigada Militar aguardava a liberação do assaltante, um outro foragido foi identificado. Elbio Jesus Leão Leite foi detido enquanto levava a mãe no pronto-socorro. Ele é acusado por atentado violento ao pudor. A Secretaria de Saúde de Pelotas está convocando os beneficiários do Bolsa Família com crianças de idade de 0 até os 7 anos para comparecer a um posto de saúde. Eles devem apresentar o cartão magnético e um comprovante de residência. Além disso, as crianças vão ser pesadas para o acompanhamento nutricional. E a campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada no estado. A Secretaria de Saúde estendeu o prazo até a próxima sexta-feira devido ao mau tempo registrado na semana passada. Agora voltamos a conversar com o promotor da Infância e da Juventude, José Olavo Passos. Promotor, atendendo uma solicitação da telespectadora, o contato para ser um padrinho das Casas Lares qual é? Basta manter contato com a promotoria através do telefone 3279-3555 e a gente vai marcar uma entrevista, vai conversar, vai examinar a proposta e avaliar o benefício para ambas as partes. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode apadrinhar um abrigo. Não há necessidade de qualquer outra, basta idoneidade, boa vontade, não solidariedade. Não necessita ser casada ou não? Pode ser solteira, casada, não há problema nenhum. O que interessa é a boa vontade e a solidariedade e se a proposta beneficia o abrigo e beneficia a pessoa também. Promotor, outro assunto de hoje seria sobre a questão da lei seca em Pelotas. Havendo essa implantação na questão dos maiores de idade, como é que ficaria essa fiscalização? A questão da fiscalização para menor de 18 anos, adolescentes ou crianças, é proibida a venda de bebida alcoólica e a fiscalização é muito difícil. Por quê? Porque a venda é ilegal, se o adolescente se utiliza de maiores, imputáveis, maiores de 18 para isso. Agora, com relação ao fechamento dos bares, restaurantes, a um determinado horário, eu acho que isso tem que ser bem analisado porque isso pode criar, como foi nos Estados Unidos, ali que se começou a organizar efetivamente com estrutura o crime organizado. Por quê? Porque no momento em que se fechar os bares, como vai ser fiscalizado? A Brigada, a Polícia Civil, o Conselho Tutelar, nós, da promotoria, quem vai fiscalizar? Nós vamos entrar nos bares, vamos poder entrar, precisamos de mandados. Sim. Isso tem que ser muito pensado, porque primeiro senão tem que concluir a e senão vai ser uma outra lei, uma norma sem um efetivo cumprimento. Tá certo, então. Quero agradecer a presença aqui no Jornal da Nativa do promotor José Olavo Passos. Obrigado, promotor. Eu que agradeço o espaço. Hospitais filantrópicos de todo o estado vão parar de atender pelo SUS. Veja esta e outras notícias a partir de agora. Buracos em ruas de grande movimentação já está comum em Pelotas. Motoristas e motociclistas diariamente enfrentam a situação e a consequência são os seus carros danificados. Na próxima quarta-feira, dia 29, as escolas estaduais vão realizar um dia de paralisação. A intenção é protestar para chamar a atenção do Congresso e do Governo Federal para a aprovação do Piso Nacional dos Trabalhadores em Educação. O projeto está tramitando no Congresso há 3 meses. Mais uma escola é arrombada em Pelotas. Desta vez foi a Escola de Ensino Infantil Nelson Abbott de Freitas, do bairro Dunas.
Diversos objetos e equipamentos de uso da escola foram levados. Em 2 semanas, a escola foi arrombada pela 4ª vez. Os ladrões entraram pelo teto. A vizinhança chamou a Brigada Militar, que alegou não ter viatura. A escola está com as aulas suspensas. A prefeitura pretende abrir licitação para colocar guardas particulares. Também na Escola Saldanha da Gama, que fica ao lado da Nelson Abbott, os ladrões chegaram a entrar, mas não levaram nada. O arrombamento foi na sexta-feira à noite. A seguir você confere a previsão do tempo, o futebol do fim de semana e uma reportagem especial sobre o serviço do SAMU em Pelotas. Depois da chuva, o frio volta à região sul, mas esta tarde ainda há possibilidade de pancadas de chuva. Confira na previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento: Aquarela Tintas, General Osório 1259. A chuva ainda continua em algumas cidades nesta tarde. No Chuí, máxima de 11 graus. Em Pelotas pode haver pancadas de chuva. Temperaturas entre os 8 e os 13 graus. Em Piratini, máxima de 9. Em Bagé, não chove e a temperatura não passa dos 13 graus. Em Rio Grande também deve haver pancadas de chuva à tarde, máxima de 12 graus. Em Canguçu e Pinheiro Machado faz frio, máximas de 10 e 8 graus. Em São Lourenço do Sul e Camaquã ainda pode chover nesta tarde, máximas de 12 e 15 graus. Em Santa Maria, sol entre nuvens. Na capital e em Torres, máximas de 17 graus, sem chances de chuva. Em Caxias do Sul, céu nublado e máxima de 13 graus. Amanhã não deve chover. Em Canguçu, mínima de 1 grau. Na quarta-feira também não chove e a mínima é de 2 graus em Pinheiro Machado. O Pelotas sofreu sua primeira derrota na fase final da Segundona Gaúcha. O jogo em Sarandi terminou com um placar de 1-0 para o Ipiranga. Olha a cobrança da falta curtinha por aí no meio, o Ipiranga tem espaço, pode arriscar pro gol, olha a pumba! Gol do Ipiranga, Dudu! 8 minutos de partida, uma bomba da intermediária, a bola encontrou o ângulo, Cássio, na frente o Ipiranga, 1-0 na Fonte Sarandi. O jogo de hoje à tarde entre o Santo Ângelo e o Rio Grande pode tirar o Lobão da liderança. Depois de 2 anos, o serviço móvel de urgência passou a fazer parte da rotina dos pelotenses, mas mesmo depois deste tempo, muita gente ainda não sabe para que ele serve. A reportagem especial é de Michele Ceia. Criticar um trabalho sem entender realmente sua grandeza e a responsabilidade que ele exige é fácil. Quando se tem uma difícil e muitas vezes anônima tarefa, a crítica faz parte. E nem sempre o reconhecimento é à altura. E eles já estão acostumados e continuam seu trabalho. Até porque o trabalho deles não pode parar. Vidas dependem do que eles fazem. Há 2 anos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, popularmente conhecido como SAMU, foi inaugurado em Pelotas para atender os mais de 300 mil habitantes da cidade. O convênio entre o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal disponibiliza à população o serviço de atendimento de urgência e emergência gratuitamente. À disposição do serviço estão 4 ambulâncias, sendo 3 de suporte básico e 1 de suporte avançado. A equipe conta com 45 profissionais especializados, entre médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e motoristas. Mesmo estando há um tempo considerável atuando em Pelotas, o trabalho do SAMU ainda sofre com a falta de esclarecimento quanto à utilização do serviço. E aí inclui acidentes, doenças cardiovasculares, infarto, doenças circulatórias tipo AVC, derrames, enfim. Todos esses casos de urgência e emergência o nosso foco de atendimento é centrado aí. Também recebemos as ambulâncias da prefeitura que praticam o serviço de remoção de pacientes,
que estão também aqui sobre a nossa administração. A remoção é agendada, é de pacientes que não são casos de urgência nem de emergência. Pacientes, por exemplo, que têm que ir à fisioterapia ou radioterapia, quimioterapia. A falta de esclarecimento, segundo o Dr. Mussi, pode ser uma das razões pela qual a equipe do SAMU recebe tantos telefonemas desnecessários. Pedidos de carona, sintomas de gripe, falsos acidentes e outras histórias que só quem trabalha na equipe pode contar o que enfrenta diariamente. Trotes infundáveis, brincadeiras e muitas vezes até xingamentos. Nas 2 horas em que nossa equipe esteve acompanhando o trabalho do SAMU, mais de 20 trotes foram passados por telefone. A médica Ede Monteiro contabilizou no plantão da meia-noite até as 4 horas da tarde mais de 40 atendimentos, porém, trotes foram quase 120. Um grande número de trotes durante o dia. Normalmente a gente deveria atender pessoas que estejam em situação de urgência e emergência e algumas vezes as pessoas pedem o atendimento do SAMU para um transporte. Outro problema enfrentado pela equipe é a falta de compreensão com os profissionais que ficam de plantão. Ao telefonar para o 192, número do SAMU, é preciso responder à telefonista um questionário básico para colher os principais dados e fazer identificação da emergência, já que o serviço atende a chamados de rua, como acidentes, e casos clínicos, estando a vítima em casa. Logo em seguida, é feita a regulação médica, ou seja, a conversa com o médico plantonista, que irá fazer perguntas mais específicas. Em casos clínicos, são questionados os sintomas e o quadro em que se encontra a pessoa que precisa de atendimento. Esta conversa é de suma importância, pois o médico precisa decidir qual ambulância enviar e, muitas vezes, pode orientar a pessoa que ligou a fazer alguns procedimentos de ajuda à vítima até a chegada da ambulância. O médico regulador, ele é que vai definir a estratégia do atendimento. Se vai deslocar uma ambulância ou se às vezes até conversando com o paciente, de repente a pessoa tem a medicação em casa que pode usar no caso e depois até fazer um retorno da outra telefonema. O SAMU já esteve presente em diversos casos, salvando vidas, auxiliando, orientando. Atuou em conjunto com a equipe dos bombeiros no incêndio da Galeria Zabaleta, deixando cenas memoráveis de carinho e dedicação com as pessoas presas na parte dos apartamentos. Podem até faltar recursos materiais e tecnológicos, mas empenho, dedicação e perseverança estão sempre presentes. O Jornal Diário Popular está completando 117 anos e a equipe da TV Nativa deseja sucesso aos diretores e funcionários. Amanhã nós vamos conhecer mais sobre a Lei Maria da Penha. Hoje ficamos por aqui. Voltamos nesta terça-feira ao 12h30. Você fica agora com o SBT Rio Grande. Uma boa tarde e um bom início de semana.